Olá, meus amigos, que a alegria do Cristo ressuscitado esteja com cada um de vocês. Que Nossa Senhora de Fátima continue rogando por nós junto ao seu Filho Jesus. Nós queremos continuar a nossa reflexão. O meu objetivo principal é fazer com que vocês entendam o contexto em que nasce a Bíblia. Para começarmos a entender o texto, precisamos primeiro entender o contexto. Por isso que o esforço é de trazer a vocês o panorama, né, onde a Bíblia nasce. Se nós não entendermos esse panorama, nós podemos cair, né, numa interpretação fundamentalista, espiritualista do texto da Sagrada Escritura. Continuando, né, esse esforço, na aula anterior nós falamos sobre os mandamentos. Os mandamentos são essa fonte, né, de organização do povo. A primeira lei, né, que o povo se obriga a pôr em prática é a lei que vem dos mandamentos, do Decálogo. Por isso que é fonte de organização para o povo, né? Só para você ter uma ideia, esses 10 mandamentos eles foram se desdobrando e quando Jesus nasceu eram 613 mandamentos. Então, esse desdobramento fez com que muitas outras regras fossem associadas e que precisavam ser postas em prática pelo judeu, né? Inclusive, Jesus ele se defrontou com algumas dessas regras, ele questionou, né, algumas dessas regras, ele chegou a questionar o legalismo que nasceu por causa, né, do cumprimento de muitas regras que já não fazia mais, né, sentido para o povo. Então, logo após, né, a saída do povo, né, do Egito, eles caminham para a liberdade e o objetivo principal é se estabelecer numa terra onde eles pudessem começar uma nova história. Esse era o objetivo principal. Então eles marcham, enfrentam os desafios da caminhada, enfrentam os desafios que nascem, né, dessa experiência como povo livre. Nós já falamos aqui em uma outra ocasião dos muitos conflitos que acompanham o povo. O livro do Êxodo, o livro dos Números e o livro do Deuteronômio traz para nós um pouco essa aventura do povo caminhando pelo deserto, marchando, procurando encontrar um lugar aonde possa se estabelecer. O povo ele vislumbra, né, uma terra e ali eles começam um novo episódio da sua história, que é de tomar aquela terra. Eles vislumbram a terra e eles dizem, olha, essa é a terra. Então Moisés manda alguns espiões para olhar, né, como é que vivia o povo daquela terra. Os espiões voltam, fazem um relato, alguns sentem medo, né, alguns se encorajam diante agora da missão de invadir e tomar aquela terra. O livro de Josué é o livro que narra para nós, né, essa tomada, né, da terra, aquilo que o povo chama de terra prometida, terra que mana leite e mel. Essa é a terra de Canaã. Os cananeus eram os habitantes dessa terra. Então o livro de Josué, né, traz para nós todas as peripécias que o povo vive para poder tomar essa terra e estabelecer aí nesse lugar. Todas as guerras que o povo teve que travar, né, para poder entrar na terra e poder se estabelecer ali naquela terra. Acabou que depois de todas as lutas travadas, o povo conseguiu se estabelecer ali, né, num pedaço de chão, conseguiu se organizar ali dentro de um pedaço de chão, né, sabendo que eles tinham que se organizar agora para defender a terra.
O primeiro grande trabalho, o primeiro grande desafio que o povo viveu naquele momento foi o de tomar a terra. E agora eles iam viver um outro desafio que era de proteger e cuidar da terra. Era o outro grande desafio. O livro dos Juízes, né, que é um livro que vem logo depois de Josué, é um livro que narra para nós esse desafio de proteger e cuidar da terra. Né? E também os perigos que existiam, né, nesse novo episódio da história, né, do povo. Que era o perigo, por exemplo, interno, o perigo que vem da idolatria, esses são os perigos internos que o povo sofria, de se deixar levar pelo culto de outros deuses, né? E os perigos externos, que eram os perigos que vinham das invasões, né, dos povos que ficaram nas fronteiras da terra que Israel ocupou. Então eles tinham dois problemas para enfrentar, né? Um problema interno, um problema de cunho religioso, né? E um problema externo, que era um problema aí, né, de cunho militarista. Como é que eles vão defender a terra? E aí aparece a figura dos juízes, que são líderes carismáticos, que se levantam para organizar o povo, que se levantam para unir o povo em torno da fé já vista e unir o povo em torno da defesa da terra, da defesa, né, daquilo que eles tinham como sagrado, né, que era o lugar onde eles estavam começando aí, né, um novo passo da sua história. E aí não podemos deixar de recordar para vocês nesse momento aquilo que é dito a Abraão: Abraão, deixa a tua terra e vai para a terra que eu hei de te mostrar. Então Abraão parte querendo chegar nesta terra, querendo chegar neste lugar onde ele possa estabelecer a terra da promessa. E agora o povo está estabelecido na terra da promessa, a terra que eles passam a chamar, né, de sua. O povo se organiza nesse momento na confederação de tribos. Então, cada tribo tem o seu chefe e aquilo que une as tribos é a mesma fé, a fé já vista. E essas tribos, né, elas estão associadas aos antigos patriarcas, né, os filhos de Jacó. Existem algumas tribos mais importantes, né, do que outras, mas todas elas se organizam com certa autonomia. Era o sistema que nós chamamos de sistema tribal, ou alguns chamam da confederação das tribos. Então, o livro dos Juízes também traz um pouco essa organização do povo, organização em tribos. Já no livro de Josué, nós já estamos vendo a repartição da terra entre as tribos, e no livro de Juízes nós acompanhamos aí a saga, né, dessas tribos que tem os seus representantes. Entre alguns deles surgem esses juízes que são responsáveis por liderar o povo, principalmente contra, né, as invasões estrangeiras que querem ameaçar Israel, ameaçar a sua terra, né, a posse da sua terra. O povo vai se desenvolvendo e eles começam a achar que devem viver sobre outro regime político. O regime que eles até então têm é o regime da Confederação das Tribos. E eles começam a identificar nesse regime uma certa corrupção. A corrupção é um problema que atinge todas as formas de regime político. Ontem, hoje e amanhã. A corrupção é um mal que se instala dentro dos regimes. E o povo identificava aí algumas ações corruptas, né, que se distanciavam do projeto do êxodo, né, do projeto de libertação. E o povo passou a pedir, né, que um outro regime se estabelecesse, que era o regime da monarquia. E houve tensões, né, porque alguns queriam e outros não queriam o regime monárquico. Samuel, por exemplo, era um profeta e sacerdote que não queria o regime monárquico. Nós estamos aí, entrando no livro de Samuel. Tá? Estamos entrando já no livro de Samuel. O que o livro de Samuel traz para nós? Ele traz já a imagem dessa corrupção que eu falei para vocês, os filhos de Eli, que é quem toma conta de Samuel durante a sua juventude.
eles demonstram essa corrupção que se estabeleceu, né, dentro do regime tribal, né, e Samuel passa a ser a imagem, né, do profeta, né, e do sacerdote. Então, no livro de Samuel, nós encontramos, né, um desenvolvimento, principalmente já preparando para essa mudança de regime, né? Como eu falei para vocês, Samuel se opunha, né, a esse regime monárquico. Já outros queriam, né, o regime monárquico. O autor sagrado, por exemplo, ele guardou, né, a memória dessas duas formas de pensamento, uma pró e uma contra, né, a monarquia. Aqueles que queriam a monarquia prevaleceram. Samuel então unge o primeiro rei, né, que foi Saul, né? Só que Samuel faz questão de lembrar quais são os direitos do rei, né? Uma outra reflexão importante diante dessa questão é de que Israel também queria se assemelhar aos povos que viviam ao seu redor. E todos eles viviam, né, com o rei, viviam um regime monárquico. Então, eles queriam se assemelhar a esses povos. E também eles vinham de um regime que era, né, o regime do faraó. E era isso que incomodava Samuel. Eu saí debaixo de um regime que oprimia, que era um regime monárquico, e agora eu quero voltar ao regime monárquico, né? Então Samuel não aceitava isso. Mas mesmo assim, né, o rei foi consagrado e Saul, né, começa governando bem, mas depois ele mesmo se desvia do propósito, né, original de Deus, do projeto de Deus, e ele é censurado por Deus, perde, né, perde assim a autoridade de exercer o seu governo. E eu quero dizer para vocês duas coisas. A primeira é que o autor sagrado ele vê que todo regime político é ambíguo. O que é que isso significa? Que nós não podemos colocar as nossas esperanças nos regimes políticos, porque eles podem facilmente se desviar, né, do projeto de Deus. É o que foi verificado tanto no sistema tribal como também no sistema monárquico, esse distanciamento do projeto de Deus. Então, nós precisamos sim dos regimes políticos, que nós vivemos uma organização social, nós somos, né, seres sociais, então nós precisamos de governos, de leis, mas nós precisamos olhar para os governos, para as leis, sabendo que existe certa ambiguidade. Ora, né, nós louvamos e agradecemos pelos governos e pelas leis, ora nós questionamos, criticamos governos e leis, porque às vezes eles estão se distanciando, né, do bem do povo, do projeto de Deus, a respeito da nação, do povo, da vida humana. Então, nós precisamos estar atentos e abertos a isso. E a segunda, que o autor sagrado entende que todo poder emana de Deus. Então, aquele que governa, governa por autorização de Deus. Deus autoriza esse governo. E Deus também pode tomar, né, esse governo. É o que a gente vê em Saul. Né? Saul é autorizado por Deus para governar, mas quando ele quer fazer as vezes de Deus, né, quando ele se distancia do projeto, né, de Deus, então ele é desautorizado, né? Ele perde a sua autoridade de governar. Então, nesse momento, um outro, né, ganha essa autoridade, que é Davi. Né? Então, nós não podemos absolutizar quem governa. Né? É uma outra questão. Não podemos absolutizar quem está no poder, porque eles são passíveis, né, de falhas. Então, o que o autor sagrado ele nos faz entender é que o bom governo é aquele que caminha associado ao projeto de Deus. É por isso que quando você entra no livro dos Reis, nós já estamos aí, ó, indo para um outro livro, né? Samuel fala um pouco da instituição da monarquia, essa transição de um regime para outro. Duas figuras são importantes, ou melhor, três. Samuel, né, que é atribuído a ele aí, o título, né, do livro, e nós temos duas outras figuras que é Saul e Davi. Né? Davi é o modelo ideal de rei, segundo a tradição de Israel. Então, quando nós, né, passamos por o livro dos reis,
Nós vemos no livro dos reis que apenas 2 reis, né, são elogiados por Deus, Ezequias e Josias. São 2 reis que recebem o louvor de Deus, porque esses estiveram associados ao projeto de Deus. Os outros se desviaram. Em menor ou maior grau se desviaram do projeto de Deus e foram censurados, né, por isso. Né, para mostrar o que eu falei para vocês. Né, a ambiguidade, né, do poder político, né, e ao mesmo tempo o autor sagrado nos faz entender, ó, não podemos absolutizar, né, aqueles que exercem, né, o poder. Né. Então, a regra, né, fundamental que a gente deve perseguir, observar, é de que aquele que exerce o poder deve estar associado ao projeto de Deus. E aí isso vale tanto para os que exercem o poder religioso como político, né? Como também aqueles que exercem o poder dentro de casa, pai e mãe, né? Esses podem ser desautorizados, né, quando se distanciam do projeto de Deus. Por exemplo, só para vocês entenderem, um pai e uma mãe que, né, agem de forma violenta com relação aos seus filhos, eles estão desautorizados pela lei, né, por causa disso, né, e podem até perder a guarda dos seus filhos, se continuarem se comportando assim de forma violenta com relação, né, aos seus filhos. Né. Só para dizer a vocês que a autoridade dada àqueles que exercem o poder pode também ser tirada. Né. Então, outra compreensão que nós devemos ter é que todo poder, né, deve ser exercido para o bem do ser humano e não para o mal do ser humano. Né. É claro que algumas questões elas são muito complexas do ponto de vista, né, político, social, econômico, mas uma regra fundamental que nasce, né, da experiência bíblica é que todo poder está a serviço do bem do povo. Não podemos pensar no poder a serviço, né, de si mesmo, dos próprios interesses, da ganância, da ambição, de pequenos grupos, de minorias, né, que detêm o poder. É importante pensar, né, o poder a serviço daqueles que mais precisam, inclusive. É por isso que as leis elas existem para proteger quem mais precisa. No antigo Israel, se você ler no livro do Deuteronômio, e o livro de Levítico também traz, né, algumas leis, né, que protegem, por exemplo, crianças, viúvas, órfãos, estrangeiros, porque eram os desprotegidos na época pela Organização Social de Israel. Então cria-se leis para que aqueles que governam saibam que essas pessoas precisam ser enxergadas. Elas não podem simplesmente ficar invisíveis. Né? E os governantes não podem ficar indiferentes. Hoje nós devemos olhar para as realidades que nos cercam, né? As realidades que estão aí perto de nós e que nos tocam, né? Realidades daqueles que sofrem marginalização, que sofrem exclusão, e devemos entender que os governantes e as leis que esses governantes criam devem levar em conta essas pessoas para que elas não sejam vítimas de violência, arbitrariedade, né, exclusão, preconceito, ou coisa do tipo, né, que neguem a elas a possibilidade de ser humanas e de viver com dignidade, aqui no lugar em que nós vivemos. Então, o livro dos reis traz esse problema em torno de um outro tipo de governo, que é a monarquia. E é importante nós entendermos aí, né, que a monarquia ela não se sustenta. Isso é um duro golpe para Israel, né, porque Israel sofre 2 invasões, em 722 e 721, né, o Reino do Norte cai, e em 587 e 586 o Reino do Sul cai. Óbvio, o Reino do Norte e o Reino do Sul, quando você lê o livro dos reis, você vai ver que o Reino de Israel ele se divide, né? Há certas disputas pelo poder, o velho problema das disputas de poder, o velho problema do poder corroendo os regimes, os sistemas políticos, né? Corroendo também a religião. Né? Então essa é a grande luta que nós travamos, né? Contra o poder e contra o mal que pode vir, né? Junto com o exercício do poder. Então há conflitos pelo poder, né? Dentro da corte de Davi, né? E esses problemas levam à divisão do reino. Então, Israel passa a ter 2 reinos. O reino do norte, a capital Samaria, e o reino, né, do sul, a capital Jerusalém. Então, esses 2 reinos passam a ter autonomia e independência, só que esses 2 reinos caem. Primeiro o reino do norte
e depois o Reino do Sul. E isso é um duro golpe, né, porque isso faz com que o povo reflita: o que é que eu fiz para merecer isso? Né? Deus dá a terra, agora tira a terra. Né? Então é um momento de reflexão profunda que o povo faz, de revisão da sua fé, de revisão das suas escolhas, de revisão dos passos que foram dados para chegar até aqui. E aí eles no exílio, na Babilônia, né, eles refletem sobre aquilo que viveram e aí eles reafirmam a sua fé, renovam a sua esperança e compreendem que a fé ainda permanece viva. Inclusive é nesse período em que muitos livros da Bíblia são escritos, porque é nesse momento onde o povo vai revisitar a sua fé, revisitar os seus valores, suas crenças, e vão registrar isso para as próximas gerações, para que esses possam pôr em prática aquilo que é fundamental, né, para que o povo da Bíblia viva e continue associado, né, a Deus. Então, nesta hora, nós estamos vendo aí, né, um povo que sofre, né, vivendo em terra estrangeira, mas esse sofrimento passa porque depois um outro império toma o poder, que é o Império da Pérsia, e aí Ciro, o rei da Pérsia, autoriza o povo a voltar. E aí é um tempo de reconstrução. Os livros proféticos trazem para nós, né, um pouco a noção do que está acontecendo nos reinos, né, o que está acontecendo aqui e ali. Os livros proféticos trazem a voz de Deus através de homens e mulheres escolhidos para falar em nome de Deus, para alertar reis, rainhas, sacerdotes, para alertar aqueles que detêm o poder, para alertar o povo, né, porque estão se desviando. O sacerdote tiver um papel muito importante antes, né, do exílio, durante o exílio e depois do exílio. É um papel importante, por exemplo, durante o exílio e depois do exílio, os profetas e os sacerdotes exerceram, né, levando ao povo esperança. Tempos novos, tempos de reconstrução. Nós sempre precisamos disso, né? De mensagens de esperança que nos levem a compreender que podemos sim recomeçar, podemos sim refazer os nossos passos. Não podemos desistir, ficar apenas chorando, né, por aquilo que perdemos, mas devemos renovar as forças e procurar, né, reconquistar, né, aquilo que é importante, né, para nós. Então é uma mensagem que nos vem aí. Então o povo volta para a terra e agora é o período de reconstrução. Esdras e Neemias são dois livros que traz para nós, né, esse tempo de reconstrução, né, que o povo vive. Na próxima aula nós vamos continuar, né, falando de um tempo de ameaças, né, que o povo vive, que já foi com outro império, né, ameaças dessas que são traduzidas através do livro dos Macabeus, e queremos falar um pouquinho também na próxima aula já sobre um gênero bíblico, que é o gênero das novelas, né, que também trazem para nós uma mensagem importante de Deus, uma mensagem que nos ajuda a compreender quem é Deus e quem é o ser humano. Que Deus abençoe, que Deus permaneça com você e que Nossa Senhora continue a rogar por nós.